Graças a Deus, a paz do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Você sabe por que você está aí? Tem certeza que sabe? É um propósito que Deus tem com você. Porque tem algo de Deus para você nesta hora que você só iria ouvir se tivesse ligado nesta programação, nesta hora. Hoje eu quero levar você para um dos maiores mistérios da Bíblia Sagrada, no Evangelho de São João, capítulo de número 1. Mas antes, enquanto você abre, eu quero abençoar você. Eu quero abençoar você que nesta hora vai ser instrumento de Deus para compartilhar esta mensagem, esta programação com outras pessoas. Que a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo repousem sobre sua vida. Que nesta hora vai procurar aí no seu celular pessoas que você vai sentir de Deus que vão precisar de uma palavra. E você agora recebe a minha bênção, em nome do Senhor Jesus, por convidar outras pessoas para assistirem esta palavra nesta hora. Nós vamos para o livro de São João, digo melhor, para o Evangelho de São João. O Novo Testamento tem precisamente 4 evangelhos. O primeiro é São Mateus, o segundo é São Marcos, o terceiro São Lucas e o quarto evangelho é o evangelho mais simples, o Evangelho de São João. E nós vamos ler a partir do versículo 1 e nós iremos até o versículo 14 e extrairmos aqui deste texto verdades que nos interessarão por toda a nossa vida e por toda a eternidade e farão muita diferença no nosso viver diário como cristãos em Cristo Jesus. Queridos, eu abençoo a vida de todos nessa hora. Eu não sei qual é a luta que vocês estão passando, mas a palavra do Senhor, esse livro santo, tem o consolo de Deus para as nossas vidas. Portanto, vamos ficar ligados no que Deus tem para nos informar nesta hora. Louvado seja Deus. Evangelho de São João, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 14, diz-nos assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece das trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é a palavra do Senhor. Coloque sua mão aqui comigo e vamos falar com Deus para que Ele venha nos revelar os mistérios de sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui como ministro teu para trazer uma palavra ao teu povo que me escuta em toda parte. Que a mensagem do Evangelho, a mensagem lida nesta noite, venha ser revelada aos corações
de pessoas que em toda parte clamam comigo agora, Senhor. Seja com os teus filhos e tuas filhas em qualquer parte. Esses que já compartilharam esta programação. Esses que já leram a tua palavra comigo. Meu Senhor, abençoe essa vida, abençoe essa pessoa. Tira toda enfermidade, toda miséria desta pessoa e lança fora toda tristeza, toda angústia, toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança. Tudo que faz essa pessoa sofrer e chorar. Que seja, meu Deus, a tua glória sobre esta pessoa. Fala conosco através de tua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, e graças a Deus. A palavra de Deus, aqui no começo do Evangelho de São João, traz-nos informações sobre Jesus e sobre João. E também traz algumas informações sobre você e eu. A minha história está aí? De alguma maneira a sua história vai aparecer aqui. Aqui aparece Jesus, aparece João, o João Batista, e aparece também você e eu, que já nos encontramos com Jesus. Então aqui nós vemos 3 revelações da palavra. Uma é a principal, a revelação em relação a Jesus, e também a revelação em relação a João Batista, e uma revelação também em relação a você e a mim. Vale a pena a gente mergulhar neste texto sagrado, sabendo que Deus pode operar, curar você, trazer vitórias sobre sua vida pela exposição da palavra dele. Vamos ver o que esse texto fala e revela a respeito de Jesus. Olhem só os mistérios de Deus a respeito de seu Filho. Vamos lá, a partir do versículo de número 1. Acompanhe aí na sua Bíblia comigo. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você nota aqui que aqui está fazendo uma revelação sobre o Verbo de Deus. O Verbo de Deus é Jesus. E você vai ver aqui nesse texto que Jesus aqui é revelado como sendo um com o Pai, ou o mesmo que o Pai. Veja bem, no princípio era o Verbo, ou seja, no princípio era Jesus. E o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus. E termina dizendo, e o Verbo era Deus, ou seja, Jesus era Deus. Glorifica a Deus em sua casa. Que revelação linda. Todas as vezes que você lê esse versículo a partir de hoje, você vai ter uma visão diferente da pessoa de Jesus. Amém? Agora olha, continua dizendo o versículo número 2. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, quando Deus estava criando tudo, Jesus estava ao lado do seu Pai, lá na eternidade. Lembra lá em Gênesis, quando Deus dizia, haja luz, haja trevas, haja noite, aleluia, haja dia, haja os grandes luminares. Diz aqui que ele, Jesus, estava ali ao lado com o Pai. Aleluia, ao lado do Pai. O verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você está vendo que ao mesmo tempo que o Pai estava criando, Jesus também estava ao lado do seu Pai, criando todas as coisas. Diz aqui que todas as coisas foram feitas por Jesus. Foi feita por Deus e foram feitas por Jesus. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Uma vez eu dei esse texto para um pastor pregar e ele não quis pregar. Eu não sei porquê. Era a inauguração de um templo nosso. E ele disse, não, esse texto não me informa nada a respeito do que nós queremos. Eu disse, mas pastor, esse templo foi feito por meio de Jesus. É isso que eu quero que o senhor indique para o povo. Que sem Jesus nada foi feito.
Sem ele, nada podemos fazer. Lá na frente, no livro de João mesmo, Jesus vai falar isso. O versículo 4 diz: nele estava a luz, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui está dizendo que Jesus veio como luz para iluminar os homens, a vida dos homens. Mas os homens não compreenderam essa luz. Quer ver? Veja de novo, ó. Versículo 4, nele, em Jesus, é em Jesus, viu? Estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ó, nele estava a vida, em Jesus estava a vida, viu? E a vida era a luz dos homens. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Os homens que estão em trevas não compreendem a luz de Deus. Não sabe como é, não compreende como é que uma pessoa muda de repente das trevas para a luz, da água para o vinho, do ruim para o bom. O mundo que está em trevas não compreende isso. Por isso que muita gente não compreende certas coisas na sua vida, viu? Porque estão nas trevas. Versículo de número 6, aí já vai sair das revelações quanto a Jesus. E vamos entrar agora nas revelações em relação a João Batista. Vamos lá. Versículo de número 6 diz assim: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio, versículo 7, para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por meio dele. Ou seja, Deus enviou João Batista. Houve um homem, versículo 6, enviado por Deus, cujo nome era João. A palavra João é Deus é gracioso, Deus é cheio de bondade, Deus é cheio de graça. João veio como aquele que foi enviado por Deus para testemunhar a respeito de Jesus. E o texto sagrado diz que, versículo 7, ele veio para testemunhar a respeito da luz, para que todos crescem por meio de João. João, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Vocês lembram do profeta Isaías? Ele disse assim: voz do que clama no deserto, aleluia, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Então João veio como aquele que preparou Jesus. Numa linguagem antiga, ele foi o precursor de Jesus. Quando Jesus começou a pregar, o caminho de Jesus já estava preparado por esse homem tão amado. Você também pode ser um enviado de Deus para preparar muita coisa para Jesus entrar. Quando você compartilha uma programação espiritual, quando você investe no reino de Deus, quando você ora pela obra de Deus, você está também sendo enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. João veio para testificar da luz, para preparar o caminho da luz. O texto sagrado diz aqui que as pessoas iam crer por meio de João. Muitas pessoas creem, irmãos, por causa do testemunho que nós damos. Por isso que nós cristãos não podemos nos calar. Nós temos que falar de Jesus, porque muitas pessoas acreditam por causa do testemunho que damos. O versículo de número 8 diz: não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz, versículo 9, verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ou seja, João veio para testificar da luz verdadeira. Mas entra novamente no assunto de Jesus, dizendo que as pessoas não compreenderam Jesus, não receberam essa luz. Quer ver? Veja novamente. Veja no versículo de número 8. Não era ele a luz, ou seja, João não era a luz. Ele veio para testemunhar, para anunciar a luz. Tem muita gente que é pregadora do evangelho e quer se colocar no lugar de Jesus. João aqui é declarado como aquele que não era a luz, era aquele que anunciava a luz. Você entendeu?
Lá na frente, João vai dizer assim: convém que Cristo cresça e eu diminua. Lá na frente vai dizer que Jesus não é João Batista. João Batista é diferente. Jesus nunca deu sua glória para ninguém. E nem quem serve a Jesus de coração vai querer arrastar a glória de Jesus para si. Mas a palavra de Deus diz aqui, versículo 8, sobre Jesus novamente: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Versículo 10: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Muitas pessoas são beneficiadas por Jesus, voltando às revelações de Jesus novamente. Muitas pessoas são beneficiadas por Jesus, mas não conhecem Jesus. Não é porque uma pessoa tem uma bênção de Jesus que essa pessoa, por causa disso, conhece Jesus. Conhecer Jesus é uma coisa, é saber quem Ele é andar com Ele, é conhecer é ser íntimo dEle. Tem pessoas que são beneficiadas por Jesus todos os dias. Só em você respirar, você já tem certeza com isso que Jesus está lhe beneficiando. Mas não é porque você recebe bênção de Jesus que você conhece Jesus. Você pode muito bem receber um presente de uma pessoa sem saber quem Ele mandou. Assim tem gente que recebe a bênção de Deus o tempo todo, mas não conhece Deus. Não significa dizer que porque uma pessoa recebeu uma bênção de Deus, essa pessoa conhece a Deus. Aqui diz que a luz veio para iluminar todo homem que vem ao mundo. Olha aqui, versículo 9: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Então todo homem que vem a esse mundo tem, de certa forma, a luz de Deus. De alguma maneira ele é iluminado. Quando ele faz um negócio bom, quando ele zela de sua família, quando ele acerta num negócio, no emprego, quando ele acerta num conselho, é uma iluminação de Jesus, de Deus. Mas aqui diz que o versículo 10, estava no mundo e o mundo foi feito por causa dele, mas o mundo não o conheceu. Quer dizer, o mundo foi iluminado, muitas pessoas são iluminadas por esse Cristo, pela luz do Senhor Jesus, mas não conhecem Jesus. Quem sabe esse é o seu caso. Agora que me ouve, que me assiste, quem sabe você tem recebido casa de Jesus, casamento, filhos, saúde. Quem sabe você tem recebido emprego. Quem sabe Jesus tem lhe curado de uma enfermidade. Quem sabe você tem recebido esses presentes de Jesus, mas você não conhece Jesus. E você que já é um cristão, já aceitou Jesus no seu coração, já é um crente, não confunda o fato de Jesus estar lhe abençoando, não confunda com o fato de você conhecer Jesus. Quem sabe você é crente só no nome, mas você não conhece a pessoa do Senhor. Cristianismo não é uma religião, nem um clube, nem um ponto de encontro. Tudo isso é importante, mas ser cristão é conhecer e andar com Jesus. Você pode muitas vezes ter uma bênção na sua vida. Jesus tem lhe abençoado de várias formas, mas eu repito, ser como você receber um presente de alguém sem você saber quem lhe mandou. Esse texto sagrado diz também, no versículo número 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus, ele deveria ter sido reconhecido antes de tudo pelos judeus. Deus escolheu a nação judaica, os israelitas, os hebreus, por assim falar. Há uma diferença entre a linguagem de palavras, aí hebreus, israelitas e judeus, mas vamos colocar num âmbito só. Deus escolheu esse povo. Deus escolheu esse povo para ser seu povo peculiar, seu povo escolhido dentre toda a face da terra. Então haveria de se esperar de que quando Jesus viesse, nascesse daquela virgem, aquele povo judeu fosse o primeiro povo a abraçar Jesus. Mas não, diz aqui versículo número 11, ele veio para o que era seu, para o povo dele, mas os seus não o receberam.
Não é porque você se diz ser que você é. Não é porque até Deus quer que seja que a pessoa tem que ser. Deus quer que o seu povo seja dele. Deus quer que você seja dele. Mas Ele não obriga você a ser dele. Ele escolhe você. Ele abraça você. Ele deseja você. Mas Ele não lhe obriga a escolhê-lo. Ele não lhe obriga a ser dele. Os judeus não receberam Jesus. A maioria dos judeus odiaram Jesus. Até hoje, se tem algum judeu me atendendo aí, me assistindo, vocês sabem que nós amamos e respeitamos a fé judaica, pautada na Torá, no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco. Eu não tenho coragem de apontar os judeus, maltratar os judeus. Mas eu tenho que dizer que os judeus até hoje, a grande maioria deles não querem conversa com Jesus. Os judeus até hoje aguardam o Messias. Para nós, o Messias já veio. Nasceu de uma virgem. Para eles aquilo foi uma mentira, uma invenção. Foi uma histeria coletiva. Os judeus não receberam Jesus. Para os judeus, Jesus era um homem qualquer. Eles até respeitam Jesus, mas não aceitam Jesus. Porque Jesus, como rei, não veio montado num cavalo, mas num jumento. Como rei, não nasceu num palácio, nem num berço de ouro, mas numa manjedoura. Quem vai acreditar num rei assim? É preciso ser uma questão de fé. Mas há uma bênção para nós que não somos judeus, mas gentios. O texto sagrado diz, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso que eu digo aqui, que esse texto revela muita coisa sobre Jesus, sobre João Batista e sobre você. Você e eu, que já recebemos Jesus. Olha se você não está inserido aqui, pois diz aqui, olha, versículo 12, mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está vendo que sua história está aqui, meu irmão? Você percebe que você não era filho de Deus? Mas no dia que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, foi que você se tornou filho de Deus? Você percebe aqui que a sua vida, antes de receber Jesus, era como filho do diabo? Você percebe aqui que aquele pensamento de que todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho dos céus, Deus é o Pai de todos? Não, Deus não é o Pai de todos. Portanto, nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Lá no capítulo 8, João vai dizer que o diabo tem os seus filhos, que são os filhos da desobediência. Jesus disse, vós sois filhos do diabo, por isso vocês querem satisfazer-lhes o desejo de Satanás. Mas aqui quando você recebeu Jesus, por isso que eu digo que sua história está aqui, no dia que você recebeu Jesus, no dia que eu recebi Jesus, naquele dia eu fui feito filho de Deus. Aqui existem algumas coisas que me fizeram me tornar filho de Deus. E que lhe fizeram se tornar filho de Deus. E que podem fazer você também se tornar filho de Deus. Preste muita atenção. O texto diz, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que recebe Jesus. Está vendo? Aos que receberam. Tem gente que diz, esse negócio de receber Jesus é uma bobagem. Olha o texto. Receberam Jesus. Mas o texto termina, verso 12, dizendo, aos que creem no seu nome. Só é filho de Deus se crê no nome. Tem que receber e tem que crer. Ninguém pode receber sem crer, nem crer sem receber. As duas coisas andam juntas. O versículo 13 diz, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então essa pessoa que recebe Jesus, crê em Jesus
e nasce de Deus. Está vendo que esse que recebe Jesus, esse que crê em Jesus, não nasceu da vontade da carne nem do sangue. Ou seja, nascer de Deus não é nascer de sua mãe, ser gerado no ventre de sua mãe. Não é ser gerado por causa de seu pai. É um outro nascimento. Nascer de Deus está mais detalhado no capítulo 3 de São João. Jesus vai dizer a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar nem pode ver o reino de Deus. Nicodemos lá não vai entender bem a história. Jesus explica para ele, e Nicodemos nasce de novo. Para nascer de novo, ele teve que receber o Filho de Deus e teve que crer no Filho de Deus. Por isso que eu digo que a sua história está aqui. E eu lhe pergunto se você já recebeu a Jesus, se você já creu em Jesus, se você já se aproximou de Jesus, se você já nasceu de Deus. Quem sabe você está me assistindo agora e seu nascimento, meu Deus, quem sabe seus pais quiseram lhe abortar. Quem sabe você era doente antes de nascer mesmo. O médico disse: essa criança não nasce. E você é um fruto de um milagre. Quem sabe seus pais lhe rejeitaram quando jovens, quando criança. Quem sabe você é um filho adotivo e não conhece seus pais biológicos. E seus pais atuais, os adotivos, são bons pais. Esses são os seus pais. Mas o nascimento de Deus é diferente do nascimento do seu pai e de sua mãe. Para você nascer de Deus, você tem que se tornar uma nova pessoa. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá na carta aos Coríntios, vai dizer assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Olhe bem, deixa eu lhe dizer uma coisa: nascer de Deus é se tornar uma nova criatura. Então você viu nesses 14 versículos que aqui apresenta a revelação de Jesus Cristo, apresenta a revelação de João Batista e apresenta também revelações a teu respeito. Se você recebeu Jesus e já nasceu de Deus, você está aqui. Mas o texto que eu li até o 14 finaliza como começou, fazendo uma alusão ao Verbo de Deus, fazendo uma alusão à pessoa de Jesus, que é também identificado como Palavra de Deus e como Verbo eterno. Olhe, o verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O texto que eu li, o parágrafo que eu li, volta, termina, encerra do jeito que começou, com Jesus. Ele aqui é chamado de Verbo, mas muita coisa está inserida nesse verso 14. A primeira coisa que eu vejo é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Significa dizer que antes de Jesus nascer da Virgem Maria, ele existia somente no âmbito espiritual. Ele era apenas um ser espiritual. Isso não o minimizava, jamais. Pelo contrário, o exaltava. Mas ele se fez carne e habitou entre nós. Preste atenção. Significa dizer que ele se despojou da sua glória. Significa dizer que ele abandonou aquele posto de glória que ele tinha e desceu para cá, para habitar entre nós. Agora, quem somos nós para termos o Filho de Deus entre nós? Nós somos os homens pecadores. Nós nascemos em pecado. A Bíblia diz que em pecado nos concebeu a nossa mãe. A palavra de Deus diz que o ser humano, irmãos,
suas melhores obras são consideradas como trapo da imundície. A Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne. Então, o Filho de Deus, que era o Verbo, se fez carne e habitou no meio da gente. Isso para nós é um privilégio muito grande. Por que que Jesus fez isso? Por que que ele sentiu essa necessidade de fazer isso? Você deixaria um trono para ser súdito? Você abandonaria a alegria para ir para a tristeza? Você abandonaria a exaltação para ir para a humilhação? Eu creio que não, nem você nem eu. Todos nós que temos um posto aqui, queremos subir mais um degrau. Nosso Senhor não subiu nenhum degrau. Ele desceu degraus, abandonou a sua glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele entendeu, esse foi o motivo pelo qual ele veio. Ele compreendeu a minha miséria, compreendeu que a única maneira de me salvar, a única maneira de eu nascer verdadeiramente de novo, a única maneira de eu me tornar um filho de Deus e ter lugar no céu, era ele se tornar um homem igual a mim. Não no sentido de pecado, mas no sentido de carne, de sentimentos. Ele veio. Ele compreendeu que a única forma para eu subir ao céu, era ele descer do céu. Eu nunca, e nem você, subiríamos ao céu sem que ele descesse. Eu nunca receberia a cura da minha dor se ele não passasse pela dor. Então isso se chama teologicamente de autonegação, autoesvaziamento, quando você abre mão do que você tem em favor de outra pessoa. O texto diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas para nós não entendermos que ele habitou entre nós igual ao homem pecador, ele conviveu com o homem pecador, mas sem pecado algum, o texto diz que ele veio e habitou entre nós e vimos a sua glória, que era como a glória do unigênito do Pai, e era cheio de graça e de verdade. Ninguém era assim, ninguém nasceu assim. Só Jesus nasceu assim. Só Jesus nasceu com glória. Glória de fato. Existe a glória humana e a glória de Deus. Jesus não nasceu com glória humana. Ele nasceu numa manjedoura, junto com os animais. Então ele não nasceu com glória humana, mas ele nasceu com a glória do Pai. Ninguém nasceu com a glória do Pai, só Jesus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito significa único. Talvez você diga: então Jesus é o único Filho de Deus? Isso é uma longa história, mas eu vou tentar resumir para você. Se Jesus é o único Filho de Deus, então você não é filho. Então eu não sou filho? Ora, mas esse texto que lemos acima, no verso 2, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, se Deus tem filhos, Jesus não é único. Então, como é que o texto diz que Jesus é único? Se ele é único, não tem lugar para mais ninguém. Então, no mesmo texto diz que Jesus é o único Filho de Deus. E em outro texto, no mesmo texto, vai dizer que Jesus tem seus filhos. Então, se Jesus é o único, é unigênito, é absoluto, então por que João, por que eu e você, José e Maria, somos filhos? Então não somos filhos. Como explicar isso? Esse é um grande mistério. Jesus, vamos explicar em poucas palavras, era o único. Mas depois que você recebeu Jesus, depois que ele morreu, depois que ele conquistou toda a autoridade do céu e da terra, ele não aparece mais na Bíblia como o único.
Daqui para frente ele não aparece mais como o único. De João para frente ele aparece como o primeiro. Nas cartas ele não aparece mais como unigênito, mas aparece como primogênito. Depois que Jesus veio à terra como unigênito, aqui ele veio como unigênito. Está dizendo o seguinte: quando ele veio como único. Mas quando ele subiu como primeiro. Logo, hoje, depois que ele conquistou nossa salvação, que coisa linda, ele não é mais o unigênito. Ele abriu mão de ser unigênito. Jesus abriu mão de ser o unigênito para ser o primogênito. Ele agora não é o único, porque você também é filho e eu também sou filho. Você já recebeu Jesus? Então você também é filho. Só que você não é o unigênito, nem você é o primogênito. Jesus deixou, de certa forma, abriu mão de ser o unigênito para ser o primogênito. Então você pode ser segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, sei lá. Essa margem aí é Deus que fala, essa ordem é Ele que diz. Mas Jesus é o primeiro, ou seja, o principal. A Bíblia diz que Jesus tem a primazia. Ele é o primeiro em tudo. Mas não é mais o único, porque Ele resolveu dividir esse privilégio com você. Você precisa glorificar a Deus nessa hora, porque Jesus fez isso por mim e por você. O texto diz também que Jesus veio cheio de graça e de verdade. É impossível você receber Jesus e ser uma pessoa que vive na desgraça do pecado, porque Jesus veio cheio de graça. Quem aceita Jesus recebe a graça. Então você tem que sair da desgraça, do vício, e receber a graça que liberta do vício. Você tem que sair da desgraça, do adultério, da prostituição, da piada imoral, da piada indecente, e vir para a graça de Deus que te liberta de tudo isso. É impossível você receber Jesus e viver do jeito que vivia. A graça de Jesus há de mudar você. E o texto ainda diz que ele veio cheio de graça e de verdade. Jesus, ele não apenas veio cheio de graça e de verdade, mas lá em João 14 ele vai dizer que é a própria verdade. Essa palavra de João capítulo 1, do 1 ao 14, tem que fazer uma diferença para a sua vida. Tem que mudar a sua história. Tem que mudar você. Tem que fazer de você uma pessoa diferente. Eu me apeguei com essa palavra desde 1988. Essa palavra tem mudado minha vida. Eu descubro que Jesus aparece nesse texto. João aparece nesse texto. Eu e você também aparecemos. Jesus aparece como aquele que veio da parte de Deus. João aparece como aquele que foi enviado para preparar o caminho de Jesus. E você aparece como aquele que é o resultado da vinda de Jesus há 2000 e tantos anos. Você é o resultado. Olhe, esta palavra que eu estou pregando aqui, nesta programação, é o resultado da vinda de Jesus. Se Jesus não tivesse vindo, eu não estava aqui. Não existia igreja, não existia programação, não existia pregação sobre Jesus. Também você não era salvo. Também você não era um filho de Deus. Jesus teria continuado sendo unigênito, o único. Mas você, através desta palavra pregada hoje, adquiriu o conhecimento de que
Jesus veio com o propósito de te fazer um filho, de te tornar um filho do Pai. Agora, Ele não veio fazer isso obrigatoriamente no que diz respeito a você. Ou seja, Jesus não veio com um chicote na mão, com algemas nas mãos, com uma espada empunhada para dizer, ó, você agora tem que receber-me, tem que crer em mim e tem que nascer de Deus. Ele poderia fazer isso, não é? Ele desceu do céu, ele deixou sua glória para vir para cá. Então ele teria condição e poderia fazer isso se quisesse. Oprimir você e eu, obrigar você e eu a o recebermos. Mas se ele obrigasse a gente fazer isso, não era exatamente recebê-lo. Porque quando você recebe obrigatoriamente, até essa palavra receber perde o significado. Receber é abraçar, receber é acolher, receber é recepcionar. Você já imaginou recepcionar alguém obrigado? Porque um recepcionista, ele tem que ter as regras do bom costume. Ele tem que ser educado, ele tem que ter um sorriso no rosto. Ele tem que dizer seja bem-vindo. Então obrigar alguém a receber outro seria quase que uma contradição. Por isso que é receber mesmo, em todos os sentidos da palavra. Receber Jesus é abraçá-lo, é acolhê-lo, é hospedá-lo dentro de si. E isso eu não faço, e nem você, obrigados por Jesus, forçados por Ele. Que lindo! Tem que ser uma atitude do seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Tem que ser algo seu, algo particular, seu. A palavra de Deus diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor Jesus, não endureça o vosso coração. Você ouviu a voz do Espírito Santo? Então você decide se recebe Jesus ou não. Se você recebê-lo, você se torna um filho de Deus. E eu pergunto a você que ainda não é crente em Jesus, você deseja tomar essa decisão agora? Deseja recebê-lo na sua vida e se tornar um filho de Deus? Se a sua resposta é sim, se você resolve entregar a sua vida a Jesus de todo o seu coração, o momento chegou. O momento chegou. Você deseja de todo o seu coração receber Jesus aí agora? Se você deseja, coloque sua mão com a minha aqui e diga comigo: eu desejo receber Jesus no meu coração. Diga comigo que o Espírito Santo entre no meu coração. Coloque sua mão com a minha e com olhos abertos ore dizendo: Senhor Jesus, apague os meus pecados, perdoe as minhas falhas e escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero ser um instrumento em tua presença. De hoje em diante, por onde eu passar, estarei testemunhando que o Senhor é o meu Senhor e que eu sou crente para a tua glória. Amém. Você fez isso? Se você fez isso, amanhã mesmo, procure uma igreja que pregue essa palavra aqui, ó, comprometida com essa palavra, e se congregue naquela igreja por toda a sua vida. Cresça com Jesus. Adquira uma Bíblia e leia a Bíblia todos os dias e ore a Deus todos os dias e peça para se batizar.
Se você mora perto da Igreja Batista Maranata, nos procure. Procure um dos nossos pastores. Informe que você aceitou Jesus e peça para se batizar. Eu estou sempre batendo nessa tecla. Peça para se batizar. Se você já é crente em Jesus, peça para descer as águas. Porque quando você desce as águas, você está testemunhando para todos que você realmente aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você selou o seu compromisso com Deus no ato do batismo. Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra que Deus preparou para nós hoje.